E aí, pessoal, tudo bem? Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série em que vou dar dicas de como começar quando se deparar com algum defeito em específico, algo recorrente na maioria dos videogames. Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Bom, uma das primeiras coisas que nos assusta na hora de começar uma análise é, de fato, saber por onde começar. Esse aparelho aqui é um Play 4 com um clássico sintoma, que é a luz azul, em looping, luz azul da morte, ou qualquer nome que o pessoal invente mais aí. Primeiro vamos ao teste. Energizando esse aparelho, deixa eu ver. Ele fica na luz azul. O que é essa luz azul? Muitas pessoas não sabem o que é de fato ele ficar na luz azul. Quando esse aparelho liga, ele faz uma rotina para verificar todos os dispositivos que ele tem. Então, os controladores, o HD, o drive, CPU, tudo que está relacionado ao funcionamento do aparelho. Se algum desses dispositivos, se algum desses componentes da placa está com um defeito ou não está funcionando certinho, ele não passa. Então ele fica tentando até subir esse setor da placa, né? Até esse setor da placa funcionar. Então muitas vezes isso é ocasionado por alguma falha de algum componente, né? É um sintoma mais clássico da luz azul. Pode ser algo recorrente, se é sempre o mesmo componente que estraga? Não. Na verdade, depende muito do modelo do aparelho. Esse modelo aqui, por exemplo, ele tem um histórico de ser o processador, mas nem sempre é o processador que causa esse defeito de luz azul nesse equipamento, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir a placa e ver o que de fato que tem alterado nela, ou se nada tiver alterado, pode ser uma falha de comunicação, que aí sim a gente vai para a próxima etapa. Primeiro vamos abrir esse aparelho então. Agora vamos fazer uma análise um pouco mais incisiva na placa e ver de fato o que temos que olhar na hora de analisar um tipo de defeito similar a esse, né? Primeiramente, a gente tem as entradas aqui, que é padrão, e logicamente já sabemos que as trilhas das entradas levam ao CI que é responsável por aquele setor. Então aqui no conector de rede, vemos que tem algumas trilhas que vêm para esse componente aqui. Isso quer dizer que ele é o CI de rede. Aqui no conector de HDMI, temos umas trilhas que vão para o outro lado. Depois essas trilhas vêm para essas bobinas e para esse componente, que no caso então é o CI de HDMI, certo? E assim sucessivamente por vários dos conectores, né? Aqui temos o de USB, que daí vemos que ele vem para esse componente aqui, então assim respectivamente. Aí já dá para matar alguns defeitos aí de bônus, né? Esse cara seria o controlador principal, então ele seria quem comandaria toda essa galera. Então todos esses componentes é meio que se ele fosse o gerente de todo mundo. Todos esses componentes se reportam a ele. Então se ele tiver algum problema, ele é o primeiro a fazer com que o aparelho não funcione, nem dê um start, nem nada. Primeira coisa que a gente deve fazer na hora de diagnosticar se é ele que está com problema ou alguma outra coisa na placa, é fazer uma medição nele para ver se tem algum curto. Ah, tá, mas como que a gente vê se tem curto? Aqui embaixo dele eu tenho uma porção de capacitores. Capacitores são esses marronzinhos, né? Então, medindo cada um deles, a gente consegue ver se algum deles tem curto e saber se esse cara tá com problema ou não. Essa luz azul do PlayStation 4, qualquer coisa pode causá-la. Qualquer um desses componentes pode causar essa luz azul. Módulo de Bluetooth, a BIOS, CI de rede, o Super I/O da placa, de USB, processador, memória. Então, inclusive, processador secundário, que é esse CXD aqui, né, que a gente estava falando dele. Então, como que a gente sabe se tem algum problema ou não? Primeira coisa é verificar se a placa está ligando. Se a placa está ligando, ou seja, se energiza parte do setor, esse cara, a BIOS e mais uma par de resistores, um monte de resistores e outros componentes vão estar funcionando. Sem eles, o aparelho nem liga. Então o primeiro passo é verificar se o aparelho está ligando. Para isso, a gente precisa da fonte, encaixar ela aqui. Só esse conector já é o suficiente para ver se o aparelho liga e energizar a fonte.
Carregou, isso quer dizer que o aparelho está ligando. Ó. Acendeu a luz azul e apagou. Isso quer dizer que o aparelho ligou, ou seja, que eu tenho as tensões principais, que elas, na maioria das vezes, ficam nesses componentes. Na maioria não, ficam nesses componentes. Vou colocar uma ponta aqui no GND, só para mostrar melhor para vocês. Nessa região aqui, eu tenho uma das primeiras tensões que chega da fonte, direto, passa por esse carinha aqui, que é um regulador. Aí ele tem essa outra bobina aqui, que manda 1.1 volt. Essa é uma das primeiras tensões importantes desse aparelho. Se ele tiver essa tensão e aqui do outro lado, né, chega aqui na primeira bobina, a mesma coisa, os 4.2, que é os 5 volts da fonte. Depois temos os 4 aqui também. Daí passa por esse CI aqui e vamos ter os 3.3. Mostrando mais de perto, mostrar melhor para vocês. Esse daqui é o setor que estávamos falando anteriormente. Opa. Aqui entra os 4 volts, aí vem para cá, os 4 volts ainda, passa pelo CI e temos o 3.3. Se olharmos lá no multímetro, vou colocar o multímetro aqui, 4 e aqui 3.3, certo? E aqui nessa outra ponta da placa é onde temos a outra tensão. Entra aqui os 4, vamos olhar lá no multímetro, 4, certo? Passa aqui nesse CI e temos aqui o 1.1 volt lá, certo? Então essas são as tensões primordiais para o aparelho ligar. Caso não ligue, pode ser esse CI aqui ou esse daqui, né? Que é o outro que controla. Esses MOSFETs aqui também influenciam. Todo esse arranjo de CIs aqui pode ocasionar essa falha, inclusive esse daqui também. Então a primeira etapa é verificar isso. Depois que verificamos isso, isso quer dizer que o aparelho está apto para ligar. Ou seja, vou apertar o botão aqui e ele vai acender a luz azul, tá? Quando a luz azul liga e desliga, isso já remete a uma outra falha. Então, se você está com um aparelho que tem esse sintoma, aí é hora de você prestar atenção. Aqui temos a entrada dos 12 volts. Quando não temos 12 volts, é exatamente esse comportamento que recebemos do aparelho. Ele liga e desliga, justamente porque ele não encontra a tensão de 12 volts, não consegue armar nenhum dos componentes de potência do aparelho. Geralmente isso pode ser causado por um curto. Então a primeira coisa que devemos verificar é se aqui nos 12 volts temos um curto ou não. Para isso, vamos colocar na escala de continuidade com a placa desenergizada, porque não podemos medir uma placa com tensão, e colocar aqui. Como podemos ver, ele está infinito, porque isso seria um curto. Assim, não é nenhum curto. Esse apito que dá no começo e depois para, são os capacitores da placa carregando, é a placa sendo energizada. Então isso é normal acontecer, sempre quando trocamos o lado do multímetro, ele apita novamente, então se invertermos aqui vai apitar. Mas isso é normal. Bom, no nosso caso aqui não temos um curto, mas se tivéssemos, a próxima etapa é isolar os setores da placa que são ligados aos 12 volts. Aqui temos um dos mais importantes que vai para o processador, que é nessa bobina. Só de levantar um lado dessa bobina, já isolaríamos esse setor inteiro de todos esses componentes aqui, até aqui, né, como podemos ver a divisão da trilha, dos 12 volts. Já nesse outro lado aqui, é essa bobina aqui. Aqui seria essa bobina ou esse fusível aqui. Em alguns casos, uma dica, né? Esse fusível abre e tem esse mesmo sintoma de liga e desliga, só que é só esse fusível aqui. Então você troca ele e vê se ele tá ok. Então essa bobina energiza essa parte aqui, que é uma das partes das memórias, e aqui em cima, só que é essa bobina aqui, e o fusível respectivo dela é esse. Outra parte que tem 12 volts, que às vezes é esquecida, é nesse regulador aqui. Esse regulador é o regulador do CI de HDMI, que converte 12 volts para 5 volts. Entra 12 volts por esse terminal aqui e é regulado para 5 aqui. Se esse cara tiver com problema, entrar em curto por uma descarga vinda do HDMI, provavelmente ele vai deixar os 12 volts em curto. Então, o outro caso que causa defeito é esse daqui. Depois disso, uma das etapas primordiais é medirmos as tensões, mas para isso a gente precisa da energização completa do aparelho. Vou dar uma dica aqui para vocês para fazer um teste, porque quando a gente coloca a fonte aqui, ela tampa uma boa parte da placa. Então uma boa dica para vocês é com o próprio multímetro, vocês podem utilizar as pontas de prova dele para fazer esse teste.
que é colocando, encaixando esse lado em cada um dos garfos aqui, e depois colocando os garfos respectivos nos pinos aqui da fonte. E fica meio que livre aqui. Tudo ligado, vamos ao primeiro teste. Ver se está chegando os 12 volts aqui. Então, colocando na escala de tensão, vamos ligar o aparelho. Temos os 12 volts aqui. E vimos que o aparelho superaqueceu. Depois, aqui seria o segundo ponto de tensão, que é nessas duas bobinas aqui. Nessas duas bobinas, temos que ter 1.1 volt. Então tá certo. Nessas outras duas aqui também, a mesma coisa, 1.1 volt. Aqui já seria a tensão das memórias, então seria por volta de 1.5 e tal. Então tá certo. E aqui em cima é a tensão secundária do núcleo do processador. Todas as tensões estão ok. Então temos o 1.5, 0.8, 1 e 1. Caso vocês não encontrem alguma dessas tensões, isso evidencia um defeito em uma dessas alimentações. O que causa esses defeitos? Agora vamos falar um pouco dos componentes que vocês podem mexer. Todos esses daqui são MOSFETs. Isso daqui também, esses dois, são MOSFETs, basicamente, né? Claro que eles não são só MOSFETs com esse tanto de terminais. Eles são CIs que têm mais funções do que isso, mas basicamente são MOSFETs. Entra aqui os 12 volts e sai regulando para 1.1 e aqui também. Esses caras podem ter problemas. Até um outro caso, só dando um gancho aqui, já que a gente está analisando esse setor, aquele sintoma de liga-desliga é ocasionado geralmente quando um desses capacitores aqui entra em curto. Então, um bom teste, quando você encontra um curto nessa região, tirou essa bobina e o curto ficou aqui nesses capacitores, um bom teste é medir eles e tirar individualmente, ou com uma câmera térmica se injeta tensão e vê qual deles que esquenta. Aqui a mesma coisa, pode ser esses capacitores aqui também, se o curto for nessa região. Bom, então pode ser esses carinhas aqui ou esses caras aqui também. Então nesse ponto, verificaremos esses caras aqui, se tá chegando tensão, se tem algum curto, alguma coisa. Caso não, o cara que controla todos aqueles MOSFETs, entre aspas, é esse PWM aqui. Então ele controla e arma todos eles. Então esse carinha aqui pode ser o causador da luz azul ou do liga e desliga, se não tiver um curto lá nos capacitores no caso do liga e desliga. Outro caso que também pode ocasionar curto, luz azul e tal, são esses MOSFETs aqui. Então eles também podem ocasionar isso. Geralmente, se observarmos bem, ele tem um terminal que está isolado dos outros. No caso é esse daqui, né? E no caso desse outro MOSFET é esse daqui, que seria o gate dele, né? Então o gate geralmente entra em curto. Se ele entrar em curto, isso remete ao que o componente está com defeito. Aqui é a mesma coisa, tá? Tem o gate isolado. Mas como no nosso caso aqui nesse aparelho, todas as tensões estão normais, temos um defeito de solda. Temos grandes chances de ser no processador, justamente porque esse processador tem um histórico de oxidação nesse cantinho aqui. Então o procedimento mais indicado nesse momento é fazer a remoção desse processador e ver se ele volta à vida. Tirar essa oxidação que temos aqui, né? Refazer o trabalho e ver se esse aparelho volta à vida. Beleza? Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se tiver alguma sugestão para um próximo vídeo ou alguma dúvida que vocês tenham tido no vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, beleza? Até mais!